Olá pessoal, boa tarde, boa noite já, né? São 18 horas do dia 1 de abril, primeiro dia do mês, mas aqui fazendo um fechamento de como foi a nossa semana, né? Vamos iniciar o nosso panorama e trabalhar aqui como é que foi, né? A nossa semana, como é que foi o resultado, o que foi que aconteceu. Boa noite, Marco, boa noite, Vaguinho, boa noite, Jefferson. Boa noite, Paulielli, né? Boa noite, Lucas. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer o panorama de fechamento tanto da semana, como falar um pouco também, né? Como é que foi o fechamento do nosso mês. O Alexandre já está aqui conosco. Nós vamos fazer aqui um bate-bola, como sempre, né? Toda segunda-feira às 8 horas. Hoje, na quinta-feira, porque amanhã é feriado, então nós estamos antecipando esse fechamento de como é que foi a nossa semana. Boa noite, Jefferson. Vou chamar aqui o Soran. Hoje vamos acompanhar aqui o resultado do que aconteceu durante essa semana. Além disso, falar um pouco das novidades, né? E aí, Alexandre, como está, meu amigo? Olá, boa noite, Juarez. Boa noite. Cara, hoje eu acho que está Dá uma melhor arrumada nossa. na câmera aqui. Hoje está melhor a nossa transmissão, né? Hoje acho que tá melhor, parece que tá melhor. Não tá travando. Ótimo, show de bola. Pessoal que está chegando, nós estamos fazendo o encerramento da semana, né? Um panorama de como é que foi essa semana. Fazendo na quinta-feira, porque amanhã é feriado, então nós não teremos o nosso encerramento. E vamos dar uma pincelada de como é que foi de segunda-feira para cá. Na segunda-feira a gente fez aí algumas expectativas, mostramos algumas coisas que estavam acontecendo, ponderamos sobre a questão do imposto de renda, né? Foi o que a gente comentou aí. E hoje nós vamos pontuar como é que foi esse fechamento, né? Como é que foi essa semana, qual foi a expectativa e como é que fechou o mercado financeiro e algumas novidades que estão aí, né, Sonan? Isso aí, muito boa noite a todos. Boa noite, Rick, boa noite, Sandro, Nelson. Tivemos uma semana bem tranquila, de um modo geral, né? Sim. Foi uma semana boa, uma semana mais curta, apesar de ser final de mês, de trimestre, início de outro. Mas nós tivemos aí, né, uma semana bem tranquila, onde todas as bolsas performaram bem, né? Principalmente hoje, né? Tivemos vários recordes aí da DAX, da Bolsa da Alemanha, vários recordes. E todas performando muito bem. Causou algumas frustrações hoje, né? Como o real, por exemplo, né? Que performou muito mal, né? Verdade. Para variar, dentre as moedas emergentes, mas de um modo geral foi bem tranquilo o mercado. Legal. Para você que está chegando e não entende o que está acontecendo, é o seguinte, né? Boa noite, Márcio. Márcio esteve conosco hoje de manhã também operando. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós realizamos um panorama de como vai ser a semana. E na sexta-feira, às 18 horas, nós realizamos um resumo de como ela foi, né? Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo na quinta-feira, que amanhã é feriado aqui no Brasil, e também a nossa bolsa vai estar fechada e nós não estaremos operando, apenas iremos acompanhar de longe aí como é que o mercado vai se comportar. E aí, toda segunda e sexta nós estamos aqui, segunda às 8 e sexta-feira às 18 horas. Então, somente hoje, esse resumo. Para você que está aqui, fala, grande David. Para você que está aqui, essas informações são importantes para que você comece a conhecer um pouco melhor o mercado, comece a se posicionar melhor. Eu opero já no mercado, o Alexandre opera junto comigo, é nosso aluno também. Ele é analista junto comigo na Bolsa Brasileira. Ele também opera opções binárias. Então, a gente faz esse bate-bola aqui toda segunda e sexta, porque ele fica por dentro do mercado, ele me ajuda, eu ajudo ele, e é show de bola. Já está até perguntando aqui, a estratégia RP funciona na B3? Não, meu amigo, lá é outra estratégia, é outro tipo de visão, tá? Até porque o comportamento dos investidores são totalmente diferentes em questão dos pares de moeda, certo? Como é que funciona a dinâmica, né? Nós começamos a falar um pouco sobre o mercado internacional, depois nós vamos para o nacional, depois vamos falar sobre o assunto da vez, que é a pandemia, para explicar como é que está o posicionamento, tanto do mundo como do Brasil, e que isso tem a ver em relação ao mercado financeiro. Maravilha? Vamos começar, né, Alexandre? Vamos começar. Bora.
Começar aí com o mercado internacional. O mercado ele se mostrou muito positivo em relação à aprovação do pacote quase trilionário, né? 3 trilhões lá do presidente dos Estados Unidos, do Biden, que beneficia a China, né? Então, o mercado, por isso ele está apontando muito positivo lá fora, né? Que é um dos mercados que mais movimenta as bolsas, é o mercado americano. Então, qualquer posicionamento que eles tomam, qualquer posição que eles se colocam, vem alguma movimentação no gráfico, né? E agora, vamos aguardar como é que vai ser essa aplicação do que foi liberado desse pacote contra a questão da pandemia, reestruturação da economia lá dos Estados Unidos e o posicionamento contra o coronavírus, né? E a França também ontem acabou decretando lockdown, né? Foi algo assim, mostrou um pouco de preocupação pela onda que está passando lá, mas eu acredito que isso vai mudar, né, com a exposição. Como é que está os Estados Unidos em relação à pandemia, Alexandre? Sim, em relação à pandemia, né, Estados Unidos aí tem se destacando em relação de vacinação, né? Uhum. Europa, que preocupa com essas questões de lockdown. Japão disse que está já tendo a 4ª onda, né? Mas, de uma forma geral, parece que as coisas estão melhorando, né? Essa semana a gente teve uma boa melhora. Essa questão do pacote trilionário do Biden, também de quase 3 trilhões aí na infraestrutura. Na verdade, ele pode chegar a 3 trilhões, né? O pacote, né? A ideia foi 2 bilhões, 2 trilhões e alguma coisa, né? 2,3 trilhões em infraestrutura e mais um pouco em educação, podendo chegar a 3 trilhões, né? O que preocupou um pouco só o mercado foi a questão de como vai ser pago isso, né? É verdade. A ideia do Biden é pagar com aumento de impostos, né? Uhum. A ideia é que suba aí os impostos de pessoa jurídica, né, de 21% para 28%, de pessoa física também, que ganha acima de $400 mil ano, e também a alíquota tributária de ganhos estrangeiros, subir de 10% para 21%, que isso afeta aí as maiores empresas dos Estados Unidos, né? É verdade. É a única coisa aí que preocupou um pouco, fez cair um pouco o título do Tesouro Americano, mas é muito positivo. Em questão de pandemia, eles vêm se destacando aí com vacinação, né? Como a gente falou no início da semana, né? Eles não estão muito preocupados com essa questão de elevação de impostos, da taxa de juros. O foco hoje é resolver a questão da pandemia, né? E eles vão utilizar de todos os recursos que eles têm para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Porque, estando todo mundo bem, a parte econômica pode ser trabalhada, né, pode ser movimentada, os acordos podem ser feitos. Então, esse pacote ele vem com bons olhos pelo mercado, né, por uma nova retomada da economia, e acreditam, né, no posicionamento que o presidente ele pode fazer em relação ao dinheiro que ele vai usar, a seriedade das coisas que vão acontecer. Então, tem muito interesse positivo nisso aí. Apesar de ser com aumento de impostos, mas está resolvido, né? É verdade. Espera-se aí em 8 anos já ter arrecadado 1 trilhão com essa diferença de impostos, já ir pagando 1/3 pelo menos. Maravilha. Cara, aqui vai estar fechado, né? Mas amanhã, primeira sexta-feira do mês, tradicional, nós temos o Payhall, que vai acontecer, né? São as informações que mais influenciam a movimentação do mercado. Como o mercado brasileiro vai estar fechado, a gente não vai ver, né, essas movimentações. Porém, estamos aí nos preparando para 3 dias de mercado parado, então uma segunda-feira pode ter alguma surpresa em questão de começar na alta ou começar na baixa, né, com uns gaps um pouquinho mais expressivos do que a gente espera, né? Em relação ao... O Payhall é esperado uma movimentação forte, né, Juarez? Pena que nós não vamos poder aproveitar. Nada, dessa vez, não. Início da semana, o dólar, né, começou lá na casa dos 5.814, deixa eu ver aqui direitinho. Tá aqui. Dia 20...
Aqui está o dia todo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para pegar a semana. A partir do dia 25. Isso. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Começou em alta, né? Mas acabou finalizando um pouquinho em queda, menos 70 pontos na semana. Foi bom, né? Não foi uma movimentação assim tão drástica. Chegou numa mínima muito baixa, chegou a 180 pontos de queda, né? Nenhuma expressão de alta, né? Além do início da semana que fechou na semana passada. Já o índice totalmente diferente, né? Que chegou... você vê, né? A gente já vai começar a falar um pouco de Brasil. Tantas movimentações que aconteceram aí durante a semana, troca de ministros. Ontem nós tivemos um baque, né? O maior número de mortes na pandemia, de 3.800 pessoas. Lockdown na maioria dos estados brasileiros. Pandemia, né? Assustando bastante. Mas a notícia parece que da vacina, a notícia da aprovação do orçamento de 2021, essas movimentações que aconteceram fizeram a Bolsa chegar a 117 mil pontos, né? 117.510 chegou a bater. Rapaz, deu assim, um up, maior altura do mês, né? Foi. Mas deu uma bela de uma alavancada que não era tão esperado pelo que já vinha acontecendo durante essa semana, né? Sim, é que teve uma alta bem expressiva essa semana, né? Uhum. Boa parte pode ser pelo CAGED, né? Que saiu na terça-feira, que inclusive foi o dia de maior alta, né? Foi a alta mais expressiva foi na terça, que é o CAGED, que é o Índice de Emprego do Brasil, que veio o dobro do que esperado, né? Era esperado a geração de 200 e poucas mil vagas de emprego, e saiu a criação de 401 mil vagas de emprego, né? O dobro do que esperado. Extremamente positivo. E também, né? O IGPM também, né? E quando a gente fala de IGPM, fala de inflação. Veio alto, porém veio abaixo do esperado, né? E nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Vir abaixo do esperado, o IGPM é positivo para o mercado. É verdade. Então, creio que isso e mais também a questão de vacinação, o número de mortes aumentou, porém de internação diminuiu. Tudo isso contribuiu para essa alta da Bolsa essa semana. É verdade, né? Fugiu um pouquinho das expectativas que a gente esperava, inclusive, acho que foi ontem, né? Ontem nós tivemos um pouco de dificuldade para operar, porque a gente acreditava numa alta, acreditava numa baixa, acreditava numa alta. Ontem estava complicado. Pela manhã a gente não conseguiu evoluir, acabamos saindo no 0-0, né? Por fim das contas. Mas hoje a nossa leitura foi muito clara no início da manhã, né? A gente especulou que o preço estava extremamente alto, que ele vinha fazer uma correção dentro do índice, ele veio fazer a correção que a gente esperava, chegou lá perto dos quase 700 pontos, né, de queda livre, né, de queda livre. Acho que a gente bateu a meta, era umas 10 horas da manhã, né, 10 e pouquinho. Foi por aí. Às 10 e pouquinho a gente já estava com meta batida, porque a gente entendeu o movimento, foi rápido. Mas o mercado, ele se comportou em relação a isso. A aprovação do orçamento 2021 veio com bons olhos, porque livrou os parlamentares para fazer a votação em relação à questão da pandemia. Porém, né, ainda o assunto volta à tona, o orçamento de 2021, porque nós estamos aí com um gap mais ou menos de uns 30 bilhões, né? Aí na negociação eles estão aprovando retirar 10 bilhões do orçamento, mas que também não resolve, que ainda vai faltar 20 bilhões. É uma preocupação para o governo, sim, né? Em questão, por exemplo, do Bolsonaro, que ele vai ter que ficar atento a isso, porque se essa questão não for resolvida, isso fere o teto dos gastos, e ferindo o teto do gasto não impede aí um possível impeachment que possa acontecer no país em relação a isso, né? Na questão do cuidado com as receitas, com as despesas do país. Então, o Guedes está bastante preocupado, está tentando se movimentar para tentar, né, não aprovar algumas coisas e ver se consegue dar uma alavancada nesse orçamento. Mas aí volta a ser um assunto que possivelmente deve ter interferido um pouco na queda agora, principalmente no final da tarde, e no início da manhã também, né?
que aí precisa ser decidido, né? Como é que vai se comportar o governo em relação aos gastos fiscais aí, né? Esse ainda é o grande gargalo do Brasil, né? O principal drive do Brasil ainda é essa questão do orçamento, né? Verdade. A gente teve também essa dança das cadeiras essa semana, né? Foi, né? Praticamente seis trocas aí, desde ministro, AGU, ministro de Defesa, enfim, até os comandos, né, do Exército, Marinha, Aeronáutica. O que mais causou Mas alguns, né? Alguns podem ser vistos de forma positiva, né? Como a do Araújo, por exemplo, que era o ministro das Relações Exteriores, né? Ele tinha ali uma relação meio turbulenta com a China. A longo prazo pode ser que seja positivo, né? Porque a China é a principal parceira comercial do Brasil. Uhum. E também a Secretaria do Governo, sendo entregue ao Centrão também, tem analistas que acreditam aí que isso ajude, né, a gerar menos farpas ali, menos troca de farpas ali, né, entre o Congresso e o Executivo, e que isso melhore nas questões fiscais, né, que é o grande gargalo do Brasil, né. É verdade. E em relação a isso, né, as pessoas acabam ficando um pouco assustadas, mas é normal, nenhum governo ele começa com aquela base de ministros e chega até o final do seu mandato com a mesma base, né? Existe realmente um ajuste que acontece no caminho. O susto foi a movimentação de 6 ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, uma reforma ministerial não é ruim, né? Só que foi tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. Teve alguns que foram surpresa, outros já até esperavam pela pressão que estava acontecendo dentro do governo. E foi tomada a decisão que era necessária, que o governo aqui acha que é pontual, que espera que isso mostre um novo posicionamento do governo e as coisas comecem a melhorar. Bom, o ponto da semana foi Covid, né? Aqui as vacinas começaram a dar um bom andamento, porém, né, tivemos aí a Johnson & Johnson, que acabou perdendo 15 milhões de doses, né? 15 milhões de doses por questão de erro nos componentes que foram aplicados na vacina e tiveram que descartar. Então pode atrasar um pouco algumas entregas aí. Porém, Butantan e as outras empresas brasileiras que já estão começando a fazer as entregas, né, dão esperança para o mercado. O mercado começou a dar uma folga. Essa quantidade de mortos que teve agora, de 3.800, assustou bastante a turma, mas as internações, como você comentou, diminuíram, né? E o fato delas diminuíram, o lockdown que está acontecendo na maioria dos países, São Paulo, que está começando a sair da zona vermelha, voltando para a zona laranja. Então, tem algumas ações que estão sendo tomadas, algumas coisas que estão sendo feitas, para que a economia ela comece a dar assim, uma respirada, né? Nós tivemos 3 capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que apresentaram uma redução no número de internações, né? O número de mortes ainda é muito alto, tivemos recorde, porém o número de internações vem diminuindo, né? Mostra que a vacina já está aí surtindo algum efeito. O Brasil já é o 5º no ranking de vacinação. Teve aí ontem, bateu, se não me engano foi recorde, mais de 1 milhão de doses aplicadas. Foi 1.055.669 doses aplicadas ontem. Show de bola. Ultrapassou a marca de 1 milhão e já é o 5º no ranking mundial de vacinação. Claro que dá para melhorar, mas já é o 5º, né? Na média global, ele está bem acima. No Brasil tem 8,32% da população já recebeu a primeira dose, enquanto no global é 4,31%. E 8% a gente vem falando na semana passada aí, tá na casa dos 3, dos 4, né? Sim, essa semana aumentou bastante. Deu uma boa evoluída. A segunda dose já está em 2,4%. Pouco, mas também acima da média global, que é 1,67%, já vacinado com as 2 doses. Show de bola. Eu acredito que já na próxima semana, né, estamos começando o mês de abril, e o mês de abril ali promete, né, já começamos hoje com meta batida, tanto no nosso projeto de 1.000 a 1 milhão, né, que vai ser em 13 meses, que nós estamos operando, também como no projeto pessoal, né, de cada um aqui, metas batidas, foi muito rápido. Na questão das opções binárias, né, a gente fez um levantamento com a turma, mais de 80% saiu positiva. Então, a gente teve um bom número da turma que conseguiu utilizar a nossa estratégia, tanto da estratégia RV como da estratégia secreta U, mas, na realidade, o grande prêmio foi
a questão do gerenciamento, que todo mundo conseguiu fazer a aplicação, que é isso que traz resultado, né? Utilizou o tripé, né? O gerenciamento de capital, o gerenciamento das emoções e uma boa estratégia. Foi show de bola. Foi bom para você? Foi show de bola. Na RD essa semana eu tô 100% de acerto. Maravilha, hein, cara? Não operei muito, mas foi 100% de acerto. Tá ótimo. Não Hoje peguei nenhum loss essa semana. Operei só um horário hoje também, foi 100%, né? Foi 4-0. Hoje eu fiquei feliz com a meta batida logo lá na Bolsa de Valores, né? Nem olhei a FV hoje. Opções binárias, né? Tivemos a meta batida e continuamos invicto, né? No projeto do 1.000 ao milhão, né? Já estamos, acho que, no 12º dia. 2 dias à frente, né? Na realidade, se eu não me engano. Na verdade, 2 dias à frente também. Estamos com 2 dias à frente. Um dia à frente agora. Acho que é um dia à frente agora, porque ontem nós ficamos no 0-0, né? Nos dois, tanto nos projetos particulares como no do 1.000 ao milhão. Do 1.000 ao milhão. A gente abriu um projeto piloto para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles receberam 50 vagas gratuitas para participar desse projeto por um mês. Né? Possivelmente, talvez eu faça um sorteio aqui lá no Instagram para a turma aberta aí, querer participar. Acho que vai ser bem legal. Mas eu acredito que vai dar super certo, cara, na próxima semana. A semana foi positiva. As notícias, elas fizeram o seu papel, e nós percebemos algumas movimentações e nos posicionamos nelas, né? Começamos a falar sobre imposto de renda, então esse mês começa a ser o foco para isso, né? Demos a dica sobre a renda variável, sobre a renda fixa, o que você deve buscar, como é que você deve se comportar, e não perder, e verificar se todas as suas boletas foram pagas. Tem a questão das ações que nós iríamos indicar, né? Não começamos essa semana, vamos começar na próxima semana, mas a primeira dica, o que foi comentado durante a semana, né? Nessa semana a gente teve um anúncio de uma criptomoeda brasileira, né? Conhecida como... Cadê o nome dela? Real? Não sei se pronuncia real mesmo. Real, né? Colocaram cifrão real. Real, no final, né? É um criptomeme, né? Colocando como imagem aquele cachorrinho que eles iriam colocar na moeda de R$200 e acabaram não colocando. Então, eles colocaram essa criptomoeda. Pelo que eu tenho acompanhado, desde o lançamento dela, ela já aumentou 50.000%. Claro, né? Que abaixo dos centavos. Porém, a expectativa parece muito boa em relação a ela, então recomendo, se alguém tiver interesse em conhecer uma criptomoeda com expectativa de crescimento, pois está aí, tá? Estou apontando cifrão, é o símbolo do cifrão real, só que o real com U no final. U no final. Não dá mais para ignorar as criptomoedas, né? Né? Bitcoin. Assim, o lucro é absurdo. Eu estava vendo ontem aqui, em quase um ano, aí, a minha carteira de cripto aí já deu mais de 1.000% de lucro. Então, assim, são números absurdos, né? Não tem como ignorar mais as criptomoedas, né? Verdade. A gente estava falando de uma criptomoeda que custava R$36.000 lá em 5 de abril. Ok? 5 de abril, R$36.000. Hoje ela está R$335.000. Cara, é um absurdo. Um absurdo, né? Como eu falei, os especialistas esperam que elas cheguem a R$500.000. Se isso acontecer, é óbvio que puxa todas as outras criptomoedas. E quanto mais cedo você estiver participando de uma, né, do seu lançamento, mais oportunidade você pode ter. Bitcoin aí é o pai de todas, né? Mas existe aí uma infinidade de ótimas opções no mercado aí, né? Que podem gerar até uma porcentagem maior do que o Bitcoin por estarem no começo do projeto, né? É verdade. Hoje, só para você ter uma ideia, R$335.000, se a expectativa dos analistas acontecer, a gente está falando de chegar a R$500.000 e ter um aumento mais de R$200.000 ainda, né? De evolução. Então, é uma grande expectativa, tá? Eu já estou procurando me posicionar nela também. Já dei a dica. Mais uma vez, Elon Musk falou da Dogecoin, né? Pois é. De novo, Elon Musk falou da Dogecoin, e só hoje já tinha batido aí
mais de 10%, se eu não me engano. Ela subiu mais, só que depois caiu um pouco, mas deve estar em uns 10%. Verdade. E a gente teve alguém que me perguntou aqui como é que faz para ser nosso aluno, tá? Tem um link aqui na minha bio, tem link na bio do Alexandre. Então, se você tiver afim, tá, pode ir lá, dá uma pesquisada antes sobre nós, né? Dá uma olhada nos nossos stories, dê uma olhada sobre a nossa vida. É importante você nos conhecer um pouco para ver se faz sentido para você fazer parte do nosso time, tá bom? Mas se tiver interesse, pode ir lá que vai estar à disposição. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com opções binárias e trabalhamos com Bolsa Brasileira. Além disso, a gente monta a carteira de alguns clientes, posicionando ele tanto na renda variável, na renda fixa e também em criptomoedas, como a gente tem comentado aqui, ok? Alexandre, mais alguma consideração, cara, do que a gente falou hoje? Tivemos para essa semana? E essas lives que nós estamos fazendo é bem para isso, né? Até para trazer informação e também para vocês nos conhecerem melhor, né? Nós temos aí uma ideia um pouco diferente aí do mercado, né? Nessa questão da nossa forma de trabalho. Uhum. Nós buscamos realmente fazer um trabalho bem sério, né? Não somos vendedores de curso, não somos... somos consultores e especuladores. Uhum. E montamos carteira. Trabalhamos com isso, né? Trabalhamos com isso. Sim, trabalhamos com isso, vivemos disso, é o nosso ganha-pão. E também vamos trazer também novos projetos, como de ações. Temos uma ação aí que valorizou essa semana 17%, que seria, né, dentro do nosso projeto, uma das indicações, está na minha carteira de ações. Uhum. Então, vai ser bem legal também, importante estar acompanhando a gente aí toda segunda e sexta-feira para não perder nenhuma novidade. Lembrando que nós estamos no meio de uma onda de pandemia e em toda a crise existe oportunidade. Então, este é o momento de você aproveitar oportunidades que estão aparecendo no mercado financeiro, ou na questão de criptomoedas, ou na questão de ações que têm boas empresas, que são boas empresas, né? Que apresentam bons relatórios, boas expectativas, mesmo nessa crise, com queda em suas ações, é uma grande oportunidade de você pegar, se posicionar e aguardar essa crise passar mediante a tudo isso que está acontecendo. Vamos pegar um resumo disso. Olha, o mercado estrangeiro se posicionando em relação à pandemia, se preocupando, aí mostrando a preocupação com o ser humano, então mostrando que a economia vai voltar. O Brasil tentando colocar uma cara na solução da pandemia, isso é positivo para todo mundo, e retomar a economia aqui dentro do Brasil. Então, tudo que estava parado, ou tudo que estava em queda, está apontando uma evolução aí para as próximas semanas, de acordo com o que cada governo vai fazer. Desta forma, se você estiver posicionado, a gente fala assim, né? Posicionado no cozinho da mosca, né? Lá no fundinho, né? Na baixa da baixa, você vai pegar uma alta extraordinária, que seja essa alta para voltar só à normalidade, porque do jeito que está hoje, voltar à normalidade, a rentabilidade já é extraordinária. Tá? Já é extraordinária. Fora da normalidade. Maravilha, Alexandre? Maravilha, Juarez. Show! Para vocês, um ótimo final de semana, tá? Que você possa descansar amanhã, feriado, né? Não vai se meter, para quem opera opções binárias, não vai se meter com OTC, vai descansar a cabeça. Ok? Se for para estudar, vai estudar, mas não coloque o seu capital em risco. Guarde aí sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, retorne com todas as energias renovadas. Estamos falando aí de Semana Santa, né? Que Deus ele possa abençoar a sua vida nessa semana, nesse tempo, que você possa meditar, que você possa ter um tempo com a sua família e que possa ser abençoado, né? Lembrando que todo esse projeto, eu acredito que seja para que Deus cumpra o propósito sobre a sua vida, com a sua família, com seus amigos, com aqueles que precisam de você. Maravilha? Alexandre, meu tchau. Maravilha. Obrigado, cara. Ótima semana aí para você. Obrigado para você também. Obrigado. Muito boa noite para todos aí que estão nos assistindo. Valeu. Ótimo final de semana, ótimo feriado, feliz Páscoa e que Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa, pessoal, e até segunda-feira, às 8 horas da manhã, com um panorama de como é que vai ser a nossa semana. Um forte abraço e até mais. Valeu! Valeu, tchau, tchau.